você que está nos assistindo em casa, nós estamos no culto aqui de sexta-feira. Sexta-feira, a gente está naquele período ainda que o mundo está passando pela questão da pandemia, do coronavírus e assim por diante. Nós estamos numa sexta-feira, culto das 9 horas da manhã, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E Deus está abençoando bastante, que a gente está fazendo o curso bíblico da fé, né? O curso bíblico da fé, o curso Fé, com o nosso querido missionário R.R. Soares. E eu quero passar para você que a gente já começou semana passada, e eu vou dar uma recapitulada rapidinho para você que não participou semana passada, já entre entendendo em nome de Jesus. Semana passada nós aprendemos aqui no curso Fé, a primeiro tópico, uma autovalorização, depois a primeira lição e com você também. Numa autovalorização, o missionário ensina que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e sendo imagem e semelhança de Deus, nós temos que dominar sobre tudo que se move, ou tudo aquilo que está sobre a face da terra. Também nós entendemos que nós fomos criados um pouco abaixo do que os anjos, e de glória e honra nós fomos coroados. E nós sabemos também, pela Bíblia Sagrada, esse saldo que nós fomos criados um pouco abaixo do que os anjos, está no Salmo capítulo 8, a partir do versículo 4. E Romanos 8,16 também fala, Romanos 8,16 em diante, eu não vou pregar de novo, porque eu já preguei semana passada, estou só recapitulando, mas que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, para você começar aprendendo bem a questão da determinação, é importante você se autovalorizar, porque daqui a pouco, se você não tiver isso em si, que você é imagem e a semelhança de Deus, que você é a coroação da criação divina, ou que você é o herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, que Jesus Cristo é nosso irmão mais velho, que eu tenho dito, e geralmente o irmão mais novo, ele se espelha no irmão mais velho. Eu me espelho no meu irmão mais velho, Jesus, né? Meu Salvador, é claro, mas eu sou co-herdeiro. Ele foi o unigênito e o primogênito dos filhos de Deus. Então, só comentando com você que está nos assistindo e você que está aqui em casa, que se você não tiver essa noção de quem você é em Deus, você vai começar a entrar com aquela dúvida no seu coração: mas quem sou eu para determinar? Mas quem sou eu para exigir que o mal vá embora? Não, isso aí só Deus pode fazer e tal. E de repente você pode achar até que é pecado determinar. De repente você pode começar a achar que é pecado você determinar, ou sabe, ou até, como a gente vai entrar na lição hoje, ou você começa a pensar também que você tem que determinar alguma coisa de Deus. Eu determino, Deus, que o Senhor me cure, eu determino que isso aconteça para Deus, e não é isso também. Então você tem que ter essa autovalorização. E outra coisa, a Bíblia também diz que nós fomos comprados por um alto preço, a saber, pelo sangue de Jesus. Então sim, aos olhos de Deus somos valiosos, e sim, nós como imagem e semelhança de Deus, a qual Deus soprou fôlego de vida no nosso nariz, nós temos condições, né, de determinar e exigir que o mal vá embora. Depois nós aprendemos então a primeira lição, baseada em João 14, no versículo 13, aonde nós vimos que a Bíblia Sagrada ela foi escrita em 13 idiomas, né, hebraico, aramaico e grego, e essa palavra do pedir aqui do grego, no João 14, 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, ela ficou mal traduzida. Quando ela foi sendo passada as traduções, ela chegou para nós pedirdes, que no momento deveria ser determinar, ou até mesmo exigir, mandar. E aí o que acontece? Ela ficou mal traduzida. Então parece que eu tenho que pedir para Deus que Ele me cure em nome de Jesus, ou pedir para que Deus me prospere em nome de Jesus, e não é. Na realidade deveria ser determinar, exigir, mandar. Aí o que acontece? Aí depois nós aprendemos aqui com você também, ou seja, que qualquer pessoa pode fazer isso. Ok, isso foi semana passada. Agora, pessoal, nós vamos entrar. Todos peguem a lição do curso Fé, por gentileza, e nós vamos entrar ali onde está escrito assim, ó, aprendendo a determinar. É na primeira folha lá embaixo. Quem viu aí? Bem na primeira folha lá embaixo ali, ó, aprendendo a determinar, primeira folha. Então diz assim, ó, determinar é marcar tempo, fixar, definir, prescrever, ordenar, estabelecer, decretar e decidir. Isso aqui que é muito forte. Você podia pegar aqui, por exemplo, a questão do decreto. Nós estamos num período agora que tem muito decreto, né? Decreto para a igreja, decreto para as lojas, decreto. Quem que estabelece o decreto? É ou não é o prefeito?
O prefeito, ele vai lá e coloca um decreto. Mas por que o prefeito decreta? Porque ele tem autoridade. Alguém só pode decretar alguma coisa, quem tem autoridade. Decidir também. Só pode decidir que é uma pessoa que tem autoridade. Eu decido. É como se fosse o rei, é como se fosse o prefeito, é como se fosse um governador. É aquele que governa, aquele que manda. Então, eu e você, nós temos que assumir esse papel também de decretar na minha vida, decretar, sabe, em nome de Jesus Cristo, decidir, e até como você vê aqui, estabelecer e ordenar, em nome de Jesus. Eu estava comentando, e explicando para as pessoas, que as pessoas acham que isso aqui é uma loucura fazer isso aqui. Não, pastor, determinar é errado e tal, mas a Bíblia Sagrada é cheia de relatos que nem esse. Eu estava comentando, por exemplo, sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 3, esses dias atrás, no versículo 5, Atos 3, 5 diz assim, e olhou para, não, versículo 6, desculpa, e disse Pedro, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Isso aqui é um decreto, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Você vê que o Pedro decidiu na vida desse cara. O cara nem levantar não levantou, mas o apóstolo Pedro pegou ele pela mão direita, no próximo versículo diz, e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Então você vê que o Pedro, ele determinou, em nome de Jesus, como está ensinando em João 14, versículo 13, ele decidiu, ele decretou que aquele homem ia caminhar, e aquele homem caminhou. Ele determinou. Se você vai para Atos 16, que eu comentei essa semana, também para você, a semana passada, aliás, Atos 16, 18 diz: e isto fez ela por muitos dias. A mocinha que era adivinha, ela estava lá, ela era necromante, ou aliás, cartomante, e ela ficava fazendo revelações da vida do apóstolo Paulo e do Lucas, que estavam juntos. Mas Paulo, e ela ficava ali incomodando, fazia vários dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, olha eu determinar, eu te mando, eu decreto, eu decido que saias dela, e na mesma hora saiu. Então isso é determinar. Eu podia encher você de versículos que tem assim na Bíblia Sagrada. Eu estava lendo em casa, por exemplo, também Atos dos Apóstolos 9:34. Lá em Atos 9:34, o apóstolo Pedro, ele chega na cidade de Listra. Põe o versículo 33 para nós, o 33. E achou ali perto um homem chamado Enéas, e jazendo em uma cama há 8 anos. Fazia 8 anos que ele estava doente, e ele era paralítico. Olha o que diz agora, pessoal. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta e faz a tua cama. E logo se levantou. Mais uma vez, você vê que esses homens, pessoal, eles acreditavam de fato e de verdade nisso. Eu não sei se você já escutou algum dia aqui, acredito que sim. O pastor Mike faz oração, manda o demônio embora em nome de Jesus, e depois eu sempre digo assim, corpo, fique curado agora em nome de Jesus. E algumas vezes eu digo assim, corpo, fique curado. Quem já escutou eu falando isso? Já escutou eu falando, corpo, fique curado, Jesus Cristo te dá, sabe? Isso é um determinar. Isso é exigir, mas pastor, eu posso? Podemos fazer isso. O problema, volta aqui para o curso fé, onde nós estamos. Então determinar é marcar tempo. Lembra? O próprio Elias falou pro obreiro dele: vai lá e olha 7 vezes, né? É aquela coisa de determinar, tem que marcar um tempo. Olha, em 7 dias vai acontecer e tal. É uma inspiração divina. Determinar, marcar tempo, fixar, definir, prescrever, ordenar, estabelecer, decretar e decidir. Quantas pessoas passam o tempo todo sofrendo, enquanto oram, pedindo a Deus que as cure, solucione os seus problemas, salve os pecadores e faça uma porção de coisas, não sabem que na verdade é que o Senhor que tem estado o tempo todo esperando que elas determinassem para que Ele pudesse fazer a obra. Isso aqui é muito forte, irmãos. Isso aqui é muito forte. Daqui a pouco a gente está esperando que Deus faça, e é Ele que está esperando a gente fazer. Hoje eu dei para o povo aqui o Marcos capítulo 4, na parte da manhã, e eu queria que você abrisse sua Bíblia Sagrada, para você entender que não é pecado você determinar, e pelo contrário, além de não ser pecado, Deus pode acabar ficando bravo com você, de você não fazer isso. Marcos 4, no versículo 37, fala assim a Bíblia Sagrada, olha que interessante, você vai entender. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, onde estava Jesus e os discípulos,
de maneira que já se enchia de água. Então muitas vezes está acontecendo isso assim na nossa vida também. Daqui a pouco vem uma tempestade, aquilo ali está nos enchendo. E se aquilo ali encher muito, vai nos naufragar, a gente vai acabar morrendo naquela situação. Bom, e Jesus, ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram ele. E a Bíblia diz que despertaram Jesus dizendo: mestre, mestre, não te importa que pereçamos? A gente vai morrer, a gente vai morrer. E de vez em quando a gente acorda assim, Jesus também. Como é que a gente acorda? Jesus, olha o meu casamento, Jesus, olha só, eu vou morrer com essa doença. Coisas do gênero assim. A gente faz preces, sabe, assustadas. A gente faz aquela prece assustada. E como a gente tem Jesus no nosso coração, a gente tem Jesus no nosso barco, a Bíblia diz agora no próximo versículo: e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Ah, pastor, então eu estou certo. Se eu acordar Jesus desesperadamente, ele me atende. Atende, você vê que ele atendeu. Ah, então pastor, para mim está valendo, beleza, coisa boa. Se ele vai me atender, aleluia. Não, mas peraí, você vai ver o que Jesus vai falar agora. Jesus vai dar uma bronca pesada nos discípulos, porque Jesus vai falar o seguinte: e disse para eles: por que sois tão tímidos ou covardes? Ainda não tendes fé? O que Jesus ele quis dizer isso aqui para os discípulos? Ele quis dizer que eu repreendi o vento e mandei o mar calar a boca. E então o vento se aquietou e o mar se aquietou. Beleza, mas quem tinha que ter feito isso? Quem é que era? Era vocês. Vocês que tinham que chegar diante do vento, vocês que tinham que chegar diante do mar e determinar que ele parasse, e nós deveríamos continuar então a jornada. Vocês que deveriam ter feito isso. Então, como eu disse, repito, de vez em quando a gente faz as nossas preces desesperadas a Deus. Ah, Deus me ajuda, ah, Deus. E de vez em quando dá certo, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você repreenda. A vontade de Deus é que você determine, é que você exija que esse mal vá embora. E agora você vai ver no próximo versículo mais forte ainda, que diz assim, ó: e sentiram um grande temor, ficaram com medo, e diziam uns para os outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga amém, Jesus. Agora você vê uma coisa interessante aqui que é forte, hein? Você vê que eles falaram a frase: quem é este? Quando você fala quem é este, é porque você não conhece. Eles falaram: mas quem é este que até o vento e o mar mandam e lhe obedecem, né? Ou seja, eles não sabiam quem era Jesus. Andavam com Cristo, mas não tinham noção de quem era Jesus. Então quem que não determina na terra? Quem de verdade não sabe quem é Jesus. Quem não sabe quem é Jesus sempre vai fazer oração desesperada a Ele. A pessoa que conhece Jesus, ela levanta a voz e diz: mar, cala-te, vento, aquieta-te, pode sair da minha vida agora. Quem conhece Jesus, quem não conhece Jesus, desperta ele assustado: mestre, mestre, nós vamos morrer. Ele é misericordioso, ele é misericordioso. Atendeu os discípulos? Não atendeu os discípulos? Atendeu os discípulos, mas não era para ser desse jeito. Então muitas vezes é isso que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Ele pode até atender a pessoa, mas não era aquilo ali que para acontecer. Não era daquela forma que deveria ser. A forma correta seria a repreensão, a decisão deles, a que eu e você voltássemos ao original. Qual que é o original? Eu falei para você semana passada, é Gênesis 1:26. Qual que é o meu original e o seu original? O nosso original, como eu e você fomos criados, foi para isso aqui, ó. E disse Deus, né? Passamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui está o meu original e o seu. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e assim por diante. Ou seja, Deus, Ele quer que você domine. Então Jesus, por que a gente gosta de seguir Jesus? Por que a gente gosta de, eu quero aprender mais sobre Jesus, eu quero estudar mais a Bíblia? Por que a gente fica tão, curioso por causa dos sinais, as maravilhas? Porque Jesus, ele assumiu a originalidade do ser humano. Aonde chegava ele dominava. Sai demônio dele, mar, aquieta-te, vento. É isso. E é isso que ele quis mostrar para o ser humano sobre a face da terra, que o original do ser humano é quando alguma coisa vem para matar, roubar e destruir, que vem da parte do diabo, você domina. Você domina o teu pensamento, você domina o teu corpo, você domina a situação.
Isso que era para ser, desde o início era para ser assim. Mas como eu disse, a gente ainda não conhece Jesus. E a pessoa que não conhece Jesus, ela sempre vai ir até Ele pedindo ajuda para Ele. Olha bem para mim agora, sendo que o correto era você fazer o que Ele fez. Conseguiu acompanhar o raciocínio? Quem não conhece Jesus pede ajuda para Ele, e quem conhece Jesus faz aquilo que Ele fazia. Vai determinar também, vai exigir, vai marcar tempo. Então eu vejo um monte de crente para cima, para baixo, católico, espírita. As pessoas vão e, ai Jesus, eu estou com essa doença, ai Senhor. Mas não era para fazer isso, era para você fazer o que Ele fazia. Doença, sai agora, em nome de Jesus. Eu não sou Jesus, mas estou aqui em nome dEle. Diga aleluia. Então os discípulos, a gente está, como disse o missionário aqui no estudo, a gente está esperando que Deus faça e pede para Ele fazer, sendo que na hora é eu e você que devíamos praticar isso. Vamos agora então, para quem chegou agora, nós estamos na primeira folha, só que você vai na frente, no verso da folha. No verso, determinar é exigir de quem? Acharam ali ou não? Acharam? Beleza. Então é na primeira folha, a parte do verso onde diz: determinar é exigir de quem? É claro que não podemos exigir de Deus, não podemos mandar que Ele faça isso ou aquilo. Isso aqui você tem que aprender também, irmão. A gente não pode entender isso aqui errado. Você não tem que determinar, Deus, eu determino que o Senhor me cure. Não é isso. Deus, eu determino que o Senhor salve minha família. Não, você não pode determinar nada para Deus. Você tem que determinar ao inimigo. Você tem que determinar a situação, ao problema. Por isso que tem um monte de pessoa aí, me perdoe falar essa palavra, tem um monte de idiota que pensa que quando a gente ensina isso aqui, que a gente está determinando Deus, que a gente pega Deus pelo colarinho, como se Deus tivesse colarinho, e pega pelo colarinho e coloca contra a parede, só tem que me curar. Não é esse ensinamento. Não, Jesus nunca ensinou isso. Você tem que determinar, como o missionário está dizendo aqui, ó. É claro que não podemos exigir de Deus, não podemos mandar que Deus faça isso ou aquilo. Ele é o Senhor e nós somos servos. Mas determinar não é ordenar a Deus. Vamos lá comigo? E sim ao diabo, que tire de nós as suas garras e desapareça das nossas vidas, de nosso dinheiro e de nossas famílias. Determinar é obedecer ao Senhor. Quando agimos assim, descobrimos que este é o modo de fazer o inimigo nos obedecer. Quando determinamos em nome de Jesus, o poder de Deus entra em ação, realizando aquilo que queremos. Diga amém. Você está entendendo? É isso mesmo. Aí você vai entender que Deus, Ele é o mesmo ontem e hoje e sempre. Ele é o Senhor e não muda. É isso que tem acontecido ainda nos dias de hoje. É você abrir a sua boca e exigir e determinar. Como o pastor Mike estava falando, eu estou usando alguns textos hoje para você entender que os grandes da Bíblia Sagrada também fizeram isso. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, como eu estava falando para você agora há pouco, volta lá de novo em Atos 16, vai lá rapidinho, Atos 16 de novo. Pastor, o senhor vai bater nessa tecla de novo? Vou. Atos 16, versículo 18. E isto fez ela por muitos dias, ficou incomodando, e daqui a pouco o apóstolo Paulo ficou perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando. Esse te mando aqui é muito forte. Você vê que o apóstolo Paulo, ele não ficou lá orando a Deus: Pai, eu determino que o Senhor tire dessa mulher esse demônio, tira dela, Pai. Isso é quem faz é a gente hoje, irmão. A gente fica fazendo umas orações para Deus tirar o demônio, a gente fica fazendo umas orações para Deus curar a pessoa. Está errado. É a hora que você assumir, em nome de Jesus Cristo eu te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Deus gosta disso. Deus gosta que você assuma esse posicionamento. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada em João capítulo 5 agora, João capítulo 5, versículo 5. É isso que Jesus quer. De vez em quando está muito tempo já esse negócio, e a gente está fazendo outras coisas, e na hora, na verdade mesmo, era para fazer isso aqui, Estava ali um homem que já fazia 38 anos que estava doente, e Jesus vendo ele deitado, e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, você vê, o cara tinha mais tempo de doença do que Jesus de idade. Jesus tinha 33 anos de idade, aproximadamente Jesus tinha de idade. Quanto tempo fazia que o cara estava lá na frente do tanque? 38 anos lá. E Jesus tinha 33 anos de idade. Então Jesus, quando era criança, passava por ali e já via ele. O cara estava ali. Jesus era adolescente, passava por aquele tanque, o cara estava ali. Jesus ficou adulto.
Jesus ficou adulto e passava por ali, o cara estava ali. Aí a Bíblia diz assim, ó, Jesus vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado, já sabia, fazia muito tempo, e Jesus sabe que você está há muito tempo em certas situações. Ele disse, mas rapaz, tu quer ficação mesmo, hein? Rapaz, você quer ficar curado. Porque ali naquele tanque, esse propósito que nós estamos fazendo daqui a pouco aqui na igreja, do tanque dos milagres, diz que um anjo descia de tempo em tempo, e o primeiro que descia ficava curado. Só que esse cara não tinha como caminhar até lá. Ele não tinha como ir até lá, ele era paralítico. E ele vai falar, olha, e o enfermo respondeu, Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada, que me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, ele vai se arrastando, outro antes de mim vem lá e entra na água e fica curado. As pessoas ficam curadas nesse tanque quando o anjo desce milagrosamente. Só que eu, no meu caso, eu não consigo. Quando chego lá, já acabou a agitar das águas, eu já perdi a bênção. Então eu preciso de alguém, eu preciso de um homem. Aí Jesus faz um negócio que me chama a atenção muito. E disse Jesus, levanta, toma a tua cama e anda. Eu vou repetir de novo essa frase, e eu queria que você contasse comigo quantos segundos dá, tá? Quando eu começar a falar, você começa a cronometrar. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Quanto? 3, 4 segundos. Olha o que aconteceu, versículo 9. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Quantos anos ele estava lá? 38. Quantos anos? Quantos segundos ele ficou curado? 3, 4. É isso, é uma determinação. Pá! Aconteceu. É isso que a gente tem que começar a entender. A gente tem que começar a analisar. Se eu assumir esse posicionamento como Jesus assumiu esse posicionamento, o milagre acontece. Meu irmão, quando Deus inspirar você, você toma posse. E não interessa quanto tempo faz você estar doente. Não interessa aquilo ali tem sequela, se não tem sequela, se aquilo ali está difícil, não está difícil. Não interessa. Na hora que você determinar, na hora que você exigir, na hora que você marcar o tempo, o milagre acontece. Diga aleluia. Vamos finalizar agora para orar já. Eu vou finalizando ali, ó, simplicidade das coisas de Deus. Pegaram ali o tópico? Quem pegou o tópico? Está em negrito, né? Simplicidade das coisas de Deus. Quem chegou agora é na primeira página, no verso onde diz simplicidade. Pode parecer simples, mas este é o meio mais rápido e seguro de recebermos as bênçãos do Senhor. Quando começamos a agir nesse método de Deus, não somente obedecemos ao Senhor, mas aprendemos que ele realmente funciona. Então olha para uma pastora aqui, ó. Determinar não é pecado, como muita gente ensina. Esses pastores que ensinam a determinar, mas quem são eles para que eu e você nós determinamos? Deus cura quem Ele quer, Deus liberta quem Ele quer. Você tem que esperar em Deus. Mas esperar se Jesus já pagou o preço na cruz, se Jesus já deixou o caminho, se nós vimos aqui os apóstolos determinando, homens de Deus na Bíblia Sagrada, exigindo e mandando o mal sair. Por que eu não posso fazer isso? Se eu sou uma pessoa batizada nas águas, se eu sou uma pessoa que eu tenho Espírito Santo, se eu sou uma pessoa que eu creio na Bíblia, eu me pautei na Bíblia Sagrada, por que eu não posso fazer? Diga assim, determinar é obedecer a Deus. E como eu disse, se você não determina, Ele pode ficar chateado contigo. Lembra que Ele falou para os discípulos? Ó, seus covardes, quem tinha que ter repreendido essa tempestade eram vocês. Isso não tinha que me acordar desesperados. Ai, nós vamos morrer. Não, vocês tinham que ter determinado, e era vocês que tinham que ter feito isso. Então determinar é obedecer a Deus. Quando você não determina, Ele pode ficar chateado com você. E agora vem aqui a finalização. E eu creio que Deus não fez nada complicado. Os homens sim é que complicam o que fazem, e tentam complicar também as coisas de Deus. Deus, na realidade, quis que as coisas espirituais fossem assim, para que até as crianças, os débeis mentais e gente com raciocínio difícil pudessem receber as suas bênçãos. As coisas de Deus são sempre simples e descomplicadas. Eu gosto dos testemunhos de vez em quando que eu escuto. Não vou menosprezar ninguém aqui agora, tá? Não fica bravo comigo nem chateado. Não vou menosprezar ninguém. Mas olha só,
Eu já conheci vários testemunhos assim, a pessoa fala fumo, vortemo, pastore, nem é pastor que me chama, pastore, olha pastor, eu fui fazer um exame, eu estava com câncer, e estava fazendo lá quimioterapia, fala até errado, quimioterapia, faz coisa errada, o nervo asiático, as pessoas falam uns negócios que... Então você vê que a pessoa é simples, e ela diz, pastor, eu vim na igreja, pastore, e eu determinei no nome de Jesus, determinei. E aí, irmã, fala para mim o que aconteceu. Fui lá fazer um exame e não tem mais nada. Pessoa simples. Mas a pessoa muitas vezes cheia de 9 horas para falar, cheia de dúvida, cheia de, sabe aquela coisa, cheia de crítica ao evangelho, não recebe nada. Agora aquela pessoa que ela é como Jesus falou, como se fosse uma criança, né? Jesus disse que o reino de Deus, ele vai ser feito de crianças, de pessoas que foram, sabe, que se lançaram, inocentes, que confiaram, que acreditaram. Então eu vejo que muitas vezes o que falta para muitas pessoas é isso, é a pessoa se lançar mais. Eu vou determinar, e eu vou crer, vou fechar os meus olhos aqui, e vai acontecer agora, em nome de Jesus. Então olha só que coisa interessante, irmãos, pensa um pouquinho. O missionário contou daquele cara lá em Catanduva, que o missionário conta, né? O cara lá em Catanduva, ele pegou e ele escutou uma pregação semelhante a essa, e ele chegou no galinheiro dele lá, no chiqueiro, ele disse, ó, a partir de hoje nem galinha nem porco mais, vai morrer a partir de hoje em nome de Jesus. E esse cara não tinha muito entendimento, esse cara não era batizado nas águas, e nunca mais morreu nem porco nem galinha. Ele determinou, ele exigiu, ele assumiu, como eu disse, a originalidade, o início. Domine, façamos o homem à imagem, à nossa semelhança, e domine. Ele assumiu, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Naquele momento, ele tomou um posicionamento. E quando você faz isso, você é abençoado. Diga aleluia, Jesus. Vamos finalizar agora aqui, ó. Um desafio para quem crê. Se você determinar em nome de Jesus, você pode estar certo de que a sua ordem não falhará. As palavras de Jesus não poderão passar, ainda que o céu e a terra passem. Diga amém. Lembra que a Bíblia diz, ó, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vai passar. Se Jesus liberou essa palavra, ela está ali registrada, é porque vai acontecer. E agora finalizando, quando agimos sobre a palavra de Jesus, podemos ter a certeza da vitória. Se você está obedecendo a Bíblia, a vitória é sua. E agora vem, por mais difícil e desanimadora que a situação possa parecer, usemos a nossa fé e soltemos. Você tem que soltar hoje, irmão, daqui a pouco, daqui menos de um minuto, soltemos a declaração do que cremos, determinando o que quisermos. Após termos determinado, olha só, podemos descansar, mesmo que os sintomas permaneçam e tudo pareça atestar que não conseguiremos. Você determinou, aparentemente não aconteceu nada, fique firme. Por que ficar firme? Porque lá em Marcos 11, um dia Jesus ele falou à figueira. Lembra que ele falou à figueira? Olha o que diz aqui, Marcos 11, 12. No dia seguinte, quando saindo de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Agora vem a matéria de hoje. E Jesus falando, ele não fez oração, ele falou, ele determinou. E falando, ele disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. O que aconteceu? Nada. Aparentemente, ó. E os discípulos ouviram isso. Então Jesus ele falou à figueira, aparentemente não aconteceu nada. O que aconteceu? Vai para o versículo 20. E eles passando pela manhã seguinte, ou seja, no outro dia, viram que a figueira tinha se secado desde as raízes. Então quando você determina e descansa naquilo que você determinou, você vai acabar enxergando tudo aquilo que você fala. Isso. Assim como Deus disse, haja luz, e houve luz. Assim como Jesus ele disse, nunca mais coma alguém fruto de ti, e a figueira se secou. Assim como Paulo disse, sai dela, demônio, em nome de Jesus, e o demônio saiu. Como o Pedro falou para Enéas: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta. E o cara levantou, o cara que era paralítico. Assim é. Pastor, então é um passe de mágica. Não, mágica não. Mágica você faz uma coisa que não tem você não tem respaldo, você não se pauta na Bíblia. Você está se pautando na palavra de Deus.
E a gente pode fazer isso e vai fazer isso agora, em nome de Jesus. Semana que vem a gente continua no próximo módulo. Aplauda bem forte ao Senhor. Vamos colocar de pé. Vou orar por você agora. Posso determinar agora ou não? Quem vai determinar junto comigo aí também? Então determinar o que é? Marcar tempo, fixar, definir, prescrever, ordenar, estabelecer, decretar, decidir. Posso? Aí depende muito da sua fé. Depende muito da fé de cada pessoa. Lembra que eu preguei semana passada? O Josué determinou que o sol parasse, o sol e a lua, e parou. É ou não é? Determinou ou não determinou? Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. O sol e a lua pararam. Incrível. Praticamente um dia todo parou. Ah, pastor, como é que um ser humano pode fazer isso? É que naquela hora o ser humano está acreditando em Deus. Então a pessoa que ela acredita em Deus, ela não fala, você vai entender, ela não fala com Deus diretamente, ela faz o que Deus mandou. Deu para entender ou não? Porque nosso problema é esse. A pessoa está indo muito a Deus, sendo na hora que ela tinha que estar obedecendo o que Deus mandou. É diferente. A gente pensa que a resposta é quando a gente fala com Deus. A resposta é quando você pratica o que Deus mandou. E Ele mandou você determinar. Eu quero que você determine e seja abençoado agora. Levante as mãos aos céus. Feche os teus olhos agora. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós estamos aqui neste momento e nós vamos determinar agora que toda a força do diabo bata em retirada. Aquilo que não é de Deus, a partir de agora vai sumir. Eu estou declarando, aonde tiver uma dor agora, você pode dominar o teu corpo e dizer: sai da minha vida agora. Eu estou exigindo, assim como o Senhor Jesus disse: nunca mais coma alguém fruto tipo aquela figueira, e ela se secou. Você pode determinar agora que seque esse câncer, que seque essa metástase. Vai secar desde as raízes, vai secar desde o lugar aonde você não vê. Porque na hora que Jesus determinou aquela figueira, não deu para ver absolutamente nada, porque começou a secar desde as raízes. Na hora que você determina, começa de dentro para fora. É o poder de Deus se manifestando, é a unção de Deus se manifestando. E eu determino agora: tendinite, vai embora. Onefrite, desapareça, em nome de Jesus Cristo. Sai daí lordose, escoliose, cifose, que entorta essa pessoa. Essa artrose no joelho, essa artrite, esse mal nas articulações, essa gota, sai em nome de Jesus Cristo. Eu estou determinando agora, eu estou exigindo que toda coriza, essa tosse, esse mal-estar, essa pessoa que puxa o ar e sente algo raspando no peito, vai embora agora, sobressalto no peito, vai embora agora essa dor maldita que apareceu na coluna. Essa pessoa tem dores ao dobrar e ao levantar a coluna, sai, vai embora. Não pode ficar, não pode permanecer. Eu estou exigindo agora: força das trevas, sai. Joelho inchado, desapareça esse joelho agora. O inchaço desse joelho, desapareça, vai embora. Sai daí depressão, sai daí síndrome do pânico, demência, loucura, essa confusão na mente. Eu estou exigindo agora, vamos. Você não pode mais ficar. Você tem que sair agora dessa garganta que coça, essa garganta que dói, essa pessoa que anda febril. Vai embora, demônio. Assim como Jesus repreendeu a febre da sogra de Pedro, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. E eu digo: vai embora. Você não pode mais ficar. Saia do estômago, sai agora cisto, quisto, mioma, lipoma, câncer, metástase do câncer, aonde você estiver, saia desta vida. Eu determino essa pessoa que está aqui, aquela que está pelo YouTube, aquela que está pelo canal das igrejas, eu estou determinando agora, dizendo: deu, acabou o teu domínio, diabo, sai agora. Pega tudo aquilo que vem para matar, para roubar e para destruir. Sai dessa vida, vai embora, em nome de Jesus Cristo. Levante as mãos aos céus. Pai, eu peço que o Senhor passe aqui agora, tocando na vida dessas pessoas. Concretiza agora, meu Deus. Tem pessoa que a dor de cabeça está indo embora, desaparecendo agora, como se arrancasse com a mão. Outras dores do corpo, no braço, na perna, na cabeça, nos quadris. Como hoje às 7 horas da manhã teve um senhor que chegou aqui com um problema sério no quadril e ficou curado. Jesus, o Senhor está aqui. E eu determinei e eu realizei o que o Senhor me mandou.
confirma o que o teu filho pregou agora. Amém e graças a Deus.